Olá, eu sou Paulinho Oliveira. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa série de videoaulas para jovens e estudantes de música. Não só para jovens, né? Para qualquer pessoa que curta esta arte extraordinária. Teremos uma série de 6 vídeos e abordaremos dicas, toques. Você vai conhecer um pouco de cada músico convidado e eu espero que seja de grande utilidade para você. Esta iniciativa é da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer da nossa cidade de Cotia e da Lei Aldir Blanc de Incentivo à Cultura. Abraço! E hoje o nosso músico convidado é o saxofonista Gian Donato. Meu nome é Giancarlo Donato. Eu sou nascido na cidade de Osasco, mas eu me criei na cidade de Itapevi, na Grande Oeste. Minha vida musical começou. O meu pai, trabalhava no administrativo da banda municipal da minha cidade, Itapevi, né? E ele levou eu e os meus irmãos para nós conhecermos a banda tocando, e nisso nós criamos esse desejo, né? Tinha 13 anos, meu outro irmão tinha 11, meu outro irmão mais novo tinha 7. Acredito que é mais ou menos essas as idades. E nós gostamos, e lá nós começamos a fazer um trabalho com flauta doce, com a professora Mércia, que eu não posso deixar de esquecer nunca, uma grande musicista do Brasil. E nós aprendemos a partir da flauta doce, né? Com ela fizemos parte de coral de flauta, participando de canto coral também, né? Depois, logo em seguida, nós fomos para a prática do instrumento. Eu comecei estudando clarinete com meu professor José Luiz Ritt, um grande músico, trabalhou com grandes artistas e na sua carreira ele veio para a cidade de Itapevi poder conduzir a banda, e lá ele lecionava essas aulas. Então eu comecei a estudar com ele clarinete. Depois de um tempo, logo uns 6, 7 meses, eu vi a paixão crescer pelo saxofone, que é o meu instrumento até hoje. Então essa é a minha jornada. Eu comecei lá com o professor José Luiz, né? Gostei, vi saxofone, me apaixonei, e foi daí que começou toda a história. Meu trabalho profissional com música, eu acho que eu posso apontar quando eu tinha por volta de uns 16 anos, eu e o meu outro irmão, que é saxofonista também, a gente ingressou em uma banda modelo de big band, né? Então meu irmão tocando saxofone tenor, eu tocando saxofone alto, nós ingressamos e era uma banda meio que estudo, mas ela fazia alguns trabalhos. Então eu com 16 anos, meu irmão com 14, nós já viajávamos já para tocar já desde menino, né? Depois a minha vida tomou um outro rumo. Eu fui trabalhar em outra área, mas aí a música me falou mais alto. Então, por volta de 2014, 2016, eu retornei, comecei a trabalhar com bandas de casamento, com bandas de baile, fazer gravações, né? Então, eu posso apontar primeiro lá meus 16 anos lá, já comecei meus trabalhos musicais profissionais, né? E depois em 2014, quando eu saí da outra área em que eu atuava, eu entrei de cabeça, digamos assim, na música profissionalmente falando, né? Dando aulas, tocando em eventos, gravando, enfim.
Bom, a música, ela tem, para quem não conhece, ela tem muitas facetas, né? Nós conseguimos trabalhar em diversas formas, em diversos locais, desempenhando várias funções, né? A minha parte, eu comecei, na verdade, lá com meus 16 anos, eu já comecei a lecionar música. E no mesmo local onde eu aprendi, eu comecei a lecionar, ensinar outras crianças que estavam... a gente tinha adquirido uma pequena experiência e a gente começou a repassar essa experiência. Então, com meus 16 anos, eu já fazia parte de um projeto lá na minha cidade que chamava Inclusão Jovem, que era incluir os jovens no mercado de trabalho, e vamos dizer que o meu primeiro emprego já foi sendo professor de música. Então, com meus 16, 17 anos, eu já comecei a lecionar. Tanto eu quanto meus irmãos, né? Nós seguimos essa linha aí. E seguindo, a música, então, ela vai te guiando, né? Você começa em uma área, daqui a pouco, quando você vê, você está fazendo outra coisa. Então, eu me vi, a princípio, escrevendo arranjos. Eu, por exemplo, na minha igreja, eu começava a escrever os arranjos para a gente tocar, né, obviamente, na minha igreja. E daqui a pouco o pessoal começou a pedir: Jean, você não pode escrever uma música tal para mim? Então eu comecei escrevendo uns arranjinhos ali, de uma linha de metais ali, escrevia para a galera, ganhava um dinheirinho. Daqui a pouco eu me vi fazendo casamento, que hoje é um ramo que eu sou bem ativo, atuo muito na área de casamentos, né? Enfim, de todos os trabalhos. Então, eu me vi fazendo casamentos, depois levou para outras áreas, né? Eu comecei a trabalhar com banda de baile, né? Banda de baile é um trabalho gigantesco, tem muitas bandas em São Paulo, né? Não só em São Paulo. Então, eu me vi fazendo banda de baile, faço até hoje também. Gravação, começou a aparecer várias gravações, então a gente vai trabalhar para alguns artistas, uns que estão começando, uns que já estão até na carreira, né? Então a gente vai para o estúdio, os produtores musicais entram em contato, a gente vai e faz esse trabalho. Começando também com projetos, né? Então, projetos, às vezes uma pessoa ela inicia um projeto musical. Eu fiz parte de um projeto de banda cover do Ray Conniff, do maestro americano Ray Conniff, né? Então, uma pessoa se trajava como maestro e tal, tinha a sua banda, o seu coral. Então, eu me vi fazendo parte desse musical também. Também é uma outra área que é muito abrangente no Brasil, o pessoal faz muito, né? A própria banda de baile é uma banda cover, né? A gente toca as músicas das pessoas, né? Para poder animar a festa. Então eu me vi fazendo isso, me vi fazendo projetos cover com músicas da Amy House também, esses tipos de projeto aí. As gravações, enfim, como eu falei, a música, ela, quando ela inicia na vida do músico, a gente não sabe para onde ela vai levar a gente, né? A gente tá daqui a pouco a gente tá na Bahia, tá atravessando São Paulo, para a Europa, a gente tá viajando para tudo quanto é lado. É mais ou menos isso aí. Um conselho que eu daria para um músico iniciante, a primeira coisa é o preparo. Cara, estuda o seu instrumento, estuda repertório, deixa a técnica do seu instrumento em dia, né? Às vezes a gente sabe que é um pouco difícil dependendo das adversidades da vida aí, no cotidiano, mas a pessoa que pretende trabalhar com música, ela tem que entender que ela acordou, a primeira coisa que ela tem que ver é o instrumento dela. Ela tem que pegar, fazer o seu aquecimento, fazer o seu estudo diário. Então, primeiro ponto é preparo. Então, você tem que estar preparado, senão as oportunidades vêm
E se você não tiver preparo, você vai acabar se frustrando, né? Vai acabar se frustrando, às vezes você vai colocar coisa na sua cabeça que, isso não é para mim. Mas não é. É uma sequência de passos que você vai tomar, né? E se você fizer a lição de casa tudo certinho, com certeza você vai ter uma vida musical ativa, as pessoas vão ver, vão reconhecer seu talento, certo? E é isso aí. E para finalizar, eu acho que o músico, isso é importante, gente. O músico ele precisa entender uma coisa. Nós produzimos arte, né? Só que além de arte, quando a gente vai vender essa arte, então a gente precisa se preocupar com a parte empresarial do negócio, digamos assim, né? O músico ele precisa entender que ele é uma empresa, ele tem um produto, um produto dele é a música dele e ele tem que saber vender, né? Então, se você conseguir fazer um cursinho de marketing, edição de vídeo, edição de áudio, qualquer coisa que você conseguir. Não precisa nem ser um curso, de repente a gente não sabe das condições, mas procura saber, ler um pouco como que você vende um produto, porque a sua música é um produto, né? Então, e outra coisa que eu preciso pontuar é bom relacionamento. O músico ele é o seguinte, o músico ele não é como um trabalho convencional que você vai em uma empresa, todo mundo já se deparou com isso, né? O pai falou, vai entregar currículo nas empresas aí, para cima e para baixo. O músico não é assim. O músico a gente cria um network, nós criamos uma rede, então você precisa começar a criar a sua rede, você precisa ter bom relacionamento com outros músicos, porque, como um ditado com um amigo meu diz, quem dá emprego para músico é músico, entendeu? Não é fulano, ciclano. Quem dá emprego para músico é músico. Então você tem que ter bom relacionamento com todos, né? Então você precisa trabalhar, de repente, essa parte do seu relacionamento. Eu acho que esses 3 pontos, preparo, a parte empresarial e o bom relacionamento, são coisas as essenciais, né? As primordiais. Lógico que tem outras coisas, mas essas são as primordiais para você iniciar bem a sua carreira musical. Bom, galera, então vamos começar pelo fazer um breve histórico aqui da história do instrumento, do nosso instrumento, o saxofone, né? Então eu vou ler aqui para vocês. O saxofone. O saxofone foi inventado em 1841 e patenteado em 1846. Então, dos instrumentos aí que nós temos conhecimento, ele é o filho caçula, digamos assim, né? Um instrumento bem relativamente novo. Ele foi inventado pelo belga Adolphe Antoine Joseph Sax, que viveu em Paris entre 1814 e 1894. Ele era um judeu belga pertencente a uma tradicional família de fabricante de instrumentos musicais. Então, ele adquiriu por herança essa habilidade de construir instrumentos, né, que já vinha de família. Então, Adolphe Sax ele tornou-se um instrutor de saxofone no Conservatório de Paris, né? Adolphe Sax foi também inventor de outros instrumentos, tais como sax horn, uma espécie de tuba. Tuba é um instrumento de metal grande, que tem som grave. Ok? E é isso aí. O fato de o saxofone ter sido inventado por um judeu faria com que saxofonistas na Alemanha nazista fossem perseguidos, né? Tinha esse cunho político, né? Político-religioso na época, né? Com a Alemanha passando por aquele momento difícil que todos temos conhecimento, né? Sobre a opressão dos nazistas. Voltando ao instrumento, apesar do saxofone ser de metal, o saxofone ele pertence à família das madeiras, né? Isso ocorre porque ele combina em sua construção a palheta simples, né, com a boquilha. Com a boquilha do clarinete, né, porque o clarinete já é um instrumento mais antigo, então o Adolphe Sax ele pegou
essa construção do instrumento de metal, pegou a boquilha do clarinete e fez essa invenção aí. Colocou a boquilha do clarinete nessa construção de metal que ele fez, que aí iria sair o saxofone, né? E o corpo cônico do oboé. O oboé também é um outro instrumento, só que ele é de palheta dupla, né? E ele tem um formato cônico. Então, os saxofones hoje, se nós percebermos, ele tem um formato cônico, né? Ele começa bem fininho a partir da boquilha, passando pelo tudel, atravessa todo o instrumento, vai até a campana, então ele vai alargando, tem esse formato cônico, né? E também ele implementou o mecanismo das chaves da flauta moderna que a gente conhece hoje. Então, por isso que a gente vê todo esse monte de chave que o instrumento tem, certo? E tudo isso foi introduzido por Boehm. Boehm foi um outro instrumentista em 1847. Uma classificação mais interessante para esses instrumentos de sopro hoje seria os instrumentos de chaves. Então, os instrumentos que possuem muitas chaves. Então, é o caso do saxofone, o caso do clarinete, do oboé, né? O Adolphe Sax, quando ele construiu o saxofone, ele já construiu toda uma família, né? Então, nós podemos dizer tamanho, né? O modelo de saxofone. Então, ele construiu do instrumento mais agudo para o mais grave, né? E, em consequência, do menor para o maior. Então, veio o sopranino, o saxofone soprano, o saxofone contralto ou alto, o saxofone tenor, saxofone barítono, saxofone baixo e o saxofone contrabaixo, tá? Dentro dessa família toda de saxofones, os mais comuns e que a gente tem mais contato, são os mais populares, são o saxofone soprano, né? Aquele reto famoso do Kennedy lá que todo mundo já viu, né? Já viu tocando em casamento por aí. O saxofone alto, o saxofone tenor e o saxofone barítono, né? Os outros a gente vê com mais raridade. O sopranino, o saxofone baixo e o contrabaixo, nós vemos eles com mais raridade. Continuando, a maior parte dos saxofones é curva, em forma de cachimbo, certo? O soprano mais comum na forma reta, como o clarinete. Foi o caso que eu falei do saxofone do Kennedy lá. Que essa referência aí todo mundo tem. Mas o saxofone soprano ele aparece também na forma curva também. Na forma de cachimbo também tem um modelo com esse formato. O saxofone ele aparece pela primeira vez na história em uma orquestra em 1844. Né, no início do século XX. Alguns compositores escreveram solos para saxofone e orquestra, como Rhapsody, 1903, de Claude Debussy, e a Fantasia para saxofone soprano e orquestra, de Heitor Villa-Lobos. E Villa-Lobos, inclusive, escreveu ainda diversas peças para a câmara, onde aparece o saxofone como os choros. Né? Então, nós temos hoje em dia o saxofone ele é muito difundido no que nós classificamos como música popular. Porém, o início dele foi dado na música erudita, na música clássica, né? Como eu disse, hoje ele é mais difundido na música popular, porém, também temos a outra área da música erudita, que tem muitos saxofonistas excelentíssimos e compositores que escrevem concertos para saxofone, tem saxofonistas exemplares, né, na música erudita, né, que nós devemos conhecer também. A música erudita no saxofone ela é muito, muito rica mesmo. Depois, seguindo aqui, o saxofone ele foi bastante utilizado nas bandas militares.
Se tornou muito popular nos Estados Unidos, em particular onde se confunde com o desenvolvimento do jazz. Aí é onde que a gente chega no jazz, né? Que todo mundo conhece, vem jazz na cabeça, já vem o saxofone, né? Graças a notáveis músicos como Sidney Bechet, Joe Coltrane, Wayne Shorter, Branford Marsalis, Benny Carter, Johnny Rogers, Charlie Parker, né? Cannonball Adderley, Sonny Stitt, Phil Woods, Lee Konitz, Paul Desmond, Lester Young, Zoot Sims, Coleman Hawkins, Sonny Rollins, Dexter Gordon, Joe Coltrane de novo, Stan Getz, enfim, Pepper Adams, Gary Mulligan, entre outros, né? Outros saxofonistas que foram aparecendo durante a história, mas esses daqui foram os que, digamos, foram os pioneiros desse instrumento. E para finalizar, aqui vai só uma orientação. Os saxofones mais comuns são o soprano, o alto e o tenor, como eu havia falado para vocês. E tem uma dica que é um pouco difícil dos instrumentistas que vão iniciar no estudo do saxofone pela escolha do instrumento, né? Então, o que eu, como professor eletrônico, posso indicar, né? Procure sempre o saxofone alto, a princípio, tá? Não que você não consiga estudar com saxofone tenor ou com saxofone soprano, tá? Mas o saxofone alto, didaticamente, por ele ser o corpo menor que o do tenor, um pouquinho maior do que o do soprano, você não vai ter tanta dificuldade com a execução e com a aprendizagem, certo? Bom, gente, temos esse breve histórico aqui inicial, agora nós vamos para a parte prática. Bem, galera, estamos aqui de volta. Agora, como prometido, nós vamos para a nossa parte prática do instrumento saxofone. O saxofone é um instrumento de sopro, né? Eu costumo dividir a primeira coisa que, quando a gente vai aprender no instrumento, no saxofone, é a emissão do som. Então, essa emissão do som, eu divido ela em 3 partes, tá? Uma primeira parte é a embocadura, a segunda parte seria o ataque e a terceira parte seria a respiração diafragmática ou respiração com apoio do diafragma. Então, eu vou explicar cada um deles agora. A embocadura, o que seria a embocadura? A embocadura é o posicionamento da nossa cavidade oral na boquilha, né? Acredito que todos saibam aqui as partes do instrumento saxofone, né? Temos o corpo do saxofone, a campana, as chaves, temos o pescocinho que todo mundo chama, mas é o tudel, certo? Temos a boquilha, só para a gente ser um pouquinho mais rápido. Vamos desmontar aqui. Temos a boquilha, certo? A boquilha, gente, assim como todos os componentes que compõem a construção do saxofone. Como é uma indústria, gente, nós temos que ver a parte comercial também. Então, os materiais, eles são dos mais diversos, né? Nós temos saxofones que tem tudel de prata, tudel construído em bronze, né? Temos instrumentos, o próprio saxofone também, construído em prata, construído em bronze, né? Os mais populares que nós conhecemos são os fabricados em latão, né? Um latão especial, né? Que tem uma composição que ajuda, proporciona uma qualidade legal sonora, né? Um latão diferenciado, né? Mas, como eu falei, varia muito os materiais que são construídos os instrumentos, né?
E não só os instrumentos, como os acessórios também, né? Então, nós chegamos aqui na boquilha. Aqui é uma boquilha. Essa boquilha ela é construída em um material que nós chamamos de hard rubber, que seria a grosso modo, um plástico duro, né? Traduzindo do inglês, né? Então, é um composto aqui que eles moldam, certo? Que é a boquilha do saxofone. Da mesma forma, essa boquilha ela pode ser construída de vários materiais. Temos boquilhas de metal, né? Boquilhas em prata, boquilhas em bronze também. Temos boquilha em madeira, já teve, né? Em cerâmica, enfim, os materiais são os mais diversos possíveis, né? Então, visando a parte comercial, então às vezes o fabricante ele vai buscar opções para baratear a sua produção, certo? E oferecendo isso para o seu cliente, né? Ou outros materiais, né? Como a própria prata, o próprio bronze, que são metais, produtos, matérias-primas mais nobres e que vão proporcionar, de repente, um timbre diferenciado no instrumento também. Então, é isso que as empresas com a visão comercial oferecem para os seus clientes, né? Temos a... Deixa eu separar aqui um pouquinho. Essa palitinha fica aqui. Temos a abraçadeira. Abraçadeira ou presilha, né? Também mesma coisa, gente. Fabricada em vários tipos de material, né? Essa daqui é uma em couro, né? Tem um em couro. Aqui dentro tem uma parte que nós chamamos de ressonador, né? Esse ressonador também pode ser feito fabricado em couro, pode ser em metal, que é o meu caso aqui. Eu tô com um ressonador de metal, né? Então, mesma coisa. E temos a nossa palheta. É daqui, gente, que nasce o princípio do saxofone, mesmo por ele ser fabricado em metal, mas aqui que nasce a introdução do saxofone para as famílias das madeiras. É esse princípio que sonora aqui. Essa é uma palheta de saxofone, ela é fabricada em bambu, certo? Uma madeira, né? O instrumento vai ser o som vai ser produzido através da vibração dessa palheta aqui, né? Então vocês veem que ela tem uma construção, não sei se vai dar para chegar aí, mas ela tem uma construção mais grossa aqui e ela vai afinando. E essa parte mais fina é que quando nós assopramos, ela vibra. Ela vibrando aqui produz o som do saxofone. Beleza, gente? Então aqui a gente monta o instrumento. A abraçadeira tem a função de fixar a palheta à boquilha, para a palheta não ficar dançando aqui, certo? A boquilha vai no tudel e o tudel vai no saxofone. Certo? Então, retornando agora para a parte da emissão do som, galera. Então, como eu falei, a gente divide em 3 partes. Nós estamos falando da embocadura. Então, a embocadura é o posicionamento da nossa cavidade oral na boquilha. Ok? Na boquilha. E como que nós vamos agora fazer ou montar essa nossa embocadura? Nessa parte superior da boquilha, nós vamos apoiar os dentes superiores, tá? Então eu vou posicionar aqui, não sei se vai pegar muito bem. Meus dentes superiores, eles vão apoiar em cima da boquilha, ok? Esse apoio ele é muito importante, pessoal. Para na hora que nós estivermos executando música, tocando, estudando, enfim, para que a nossa embocadura não fique se movimentando, né? Porque uma vez que a gente monta a embocadura, ela precisa ficar fixa ali, ela não pode ficar oscilando durante a nossa execução, né? Apesar de nós termos alguns movimentos que são
propositais para a gente ter alguns efeitos do saxofone, mas em princípio nós precisamos ter a nossa embocadura fixada, né? Então essa parte superior principalmente, ok? Então esse dente vai em cima, beleza? E o lábio superior, ele vai cobrir os dentes superiores também, né? Obviamente, certo? Eu tô com um dente e o lábio veio até cobrindo os meus dentes, mas os dentes estão aqui apoiando na parte superior da boquilha, ok? Essa é a primeira parte, então a gente só falou da parte superior da nossa cavidade oral, a boca, né? Que tem dente, língua, enfim. Então agora a nossa parte superior, o que vai acontecer? Aqui que mora um grande perigo. Aqui na parte onde tem a palheta, nós não podemos colocar dente, em momento nenhum. Não podemos colocar dente, tá? A gente não pode morder a palheta, né? Não pode acontecer isso. Então, o que vai acontecer? Nós vamos dobrar o nosso lábio inferior bem sutil, tá? Ele vai cobrir os dentes inferiores um pouquinho só, não vai ser muita coisa. Então, eu vou tentar mostrar para vocês aqui os dentes superiores. O lábio inferior vai dobrar um pouquinho para dentro e eu vou posicionar o que na palheta? Vai ser o lábio, não o dente. Então, certo? Posicionei o lábio, não o dente, o lábio. Ok? Então, primeira parte é a montagem da embocadura, que a princípio, é isso que eu passei para vocês. Outra coisa, a segunda parte que eu falei para vocês é o ataque. O que é o ataque, gente? O ataque no instrumento de sopro, ele é o movimento que vai dar início ao som, certo? Então, como que a gente vai executar esse movimento? Nós usamos o ataque de língua, né? Como é que a gente usa, como que a gente produz esse ataque, como a gente executa esse ataque? Nós produzimos esse ataque produzindo ou falando a sílaba do. O que acontece? Quando nós falamos do, a nossa língua ela vai lá na frente do dente, ela bate e ela volta. Com uma sutileza, mas ela faz esse movimento. Ela vai na frente e ela retorna. Ela dá um... Por isso que a gente fala que é um ataque ao golpe de língua, né? Só que no instrumento a gente não vai produzir voz. Nós só temos que fazer o ataque. O ataque é o que vai dar início. É o movimento que vai dar início ao som. E a gente vai jogar ar. Não vamos jogar a nossa voz, né? A gente não vai falar do dentro do instrumento. Nós vamos só fazer o ataque. Esse é o ataque com o do, tá? Então eu vou fazer aqui, ó. Certo? Se eu não usar o ataque de língua, o do, também a gente produz som, só que a gente vai produzir som de uma maneira que a gente não vai ter tanto controle, né? Por isso que o indicado é a gente usar o ataque de língua. Eu vou fazer algum exemplo aqui sem ataque de língua, que a gente costuma falar que é com a garganta, que é errado, tá, galera? É errado. Então tem muita gente que vai estudar saxofone e ele tá estudando, atacando com a garganta sempre. Então o que vai acontecer? Primeiro que ele não vai ter controle do som, da sonoridade, não vai ter controle da afinação, né? Não vai ter qualidade sonora e vai acabar com a garganta dele. Isso é fato. Vai lascar toda a garganta dele, né? Que não é o correto, né? O correto é nós tocarmos o instrumento e o nosso corpo se sentir relaxado por completo. Nós não podemos em nenhum momento forçar o nosso corpo. Tem que ser uma coisa natural, tá?
E a última coisa é sobre a respiração com o diafragma, com o apoio diafragmático, que a gente chama também, né? O diafragma, gente, ele é um músculo, uma membrana que está logo abaixo dos pulmões, tá? E o que ocorre? Esse músculo, quando nós contraímos ele, né? Ele faz uma sustentação, um apoio, digamos assim. Na hora que ele é contraído, ele vai ficar enrijecido, né? E dentro do nosso organismo aqui, do nosso tronco, nós vamos criar um apoio, né? Que é o que muitos dizem. Apoio com diafragma. É basicamente isso, tá? E como que nós fazemos essa contração desse músculo, né? A gente vai fazer a famosa endurecida de barriga, né? A gente deixa o nosso tórax enrijecido. Quando a gente deixa o nosso tórax enrijecido, o diafragma automaticamente está enrijecido também, tá? Então ele está enrijecido, a gente criou esse apoio. Eu vou soprar aqui, não sei se vocês vão ter essa sensação, com o apoio, com a barriga enrijecida, nós contraindo o nosso músculo diafragma e soprando aqui. Certo? Em todo momento que eu soprei, o diafragma ficou enrijecido, tá? Então a gente criou esse apoio com o diafragma que nós dizemos. Dá pra gente tocar sem apoio? Dá. Pra gente tocar com a... Mas o que vai acontecer? O apoio diafragmático, ele vai servir para nós sustentarmos o som, temos qualidade sonora, conseguimos administrar o ar, né? Tem muita aquela história, né? Eu já ouvi muito isso em instrumentistas de sopro, não sei se vocês também já ouviram, mas, nossa, você toca saxofone, nossa, tem que ter muito fôlego, né? Isso é mito, gente. O pulmão, todo mundo tem 2, entendeu? A gente tem a mesma capacidade de qualquer ser humano. Não tem que ter mais fôlego. O que a gente faz é um treinamento para poder administrar o ar melhor. Então, todo mundo pode aprender saxofone, instrumento de sopro, tá? Então, isso é mito. Não tem que ter fôlego. Ninguém tem fôlego a mais que outra pessoa. O que falta, às vezes, é treinamento, né? Isso que nós, instrumentistas de sopro, faz a todo momento. Ele está treinando a nossa respiração, ok? Então, eu vou demonstrar aqui, eu vou tocar o tudel somente, então, usando o meu diafragma, e você vai perceber que eu vou ter uma longevidade no som. O meu som ele vai ser mais longo, tá? Aliás, vou fazer diferente, eu vou começar sem usar o diafragma, depois eu vou usar o diafragma. Então, vocês vão ver a capacidade que eu vou ter sem usar o diafragma e a capacidade que eu vou ter usando o diafragma. Então, vamos lá. Primeiro, sem diafragma. Bom, consegui até que relativamente longo. Mas agora eu vou usar o diafragma, então vocês vão perceber. Vamos lá? Certo? Então, vocês perceberam que com o uso do diafragma, nós conseguimos administrar o ar melhor, que nos possibilita tocar trechos, frases maiores no instrumento. Beleza, galera? Então, essa foi as 3 partes que eu costumo dizer sobre a emissão de ar. Então, embocadura,
posicionamento da cavidade oral na boquilha, o ataque, usando ataque de língua, sílaba do, e a respiração diafragmática, nós contraindo o nosso diafragma e criando assim um apoio para a gente conseguir a afinação, qualidade sonora, certo? Então, esses são os 3 pilares aí da emissão de som. Tá bom, galera? É isso aí. Bom, galera, agora eu vou falar sobre algo importantíssimo que, principalmente para os alunos iniciantes, mas às vezes que vai servir para o intermediário, para o avançado também, que às vezes no decorrer do dia a dia a gente acaba esquecendo às vezes desses pequenos detalhes que vão fazer uma diferença enorme, tá? Que é o quê? O posicionamento do instrumento. Agora, nesse caso, eu vou demonstrar para vocês o posicionamento que deve ficar quando o instrumentista está de pé, quando o músico está de pé, ok? O intuito de demonstrar isso aqui para vocês é a gente eliminar o máximo de tensão possível na hora de se tocar o saxofone, certo? Então a gente precisa eliminar tensões no pescoço, tensões nos punhos, tensões nos dedos, tensões no nosso tronco. Então a gente elimina todas essas tensões que prejudicam na hora da execução, né? Às vezes minimamente, mas com o passar do tempo, isso pode se tornar até um problema grave, às vezes problemas de tendinite, né? Que o músico não pode ouvir esse nome tendinite, né? Que a gente não pode ter, né? Mas acontece se você não se cuidar, ok? Então vamos lá. O saxofone, vamos falar primeiro sobre a correia, tá? A correia que tem a função de sustentar o instrumento, né? O instrumento tem um peso considerável, então a correia ela tem a função de sustentar o instrumento. Porém, ela tem mais uma função que poucos conhecem, ou até às vezes tem gente que nem conhece. Mas é a de quê? A de fazer com que o instrumento ele venha até o músico. Nós não podemos fazer o contrário. Nós não podemos fazer com que o músico chegue até o instrumento. O instrumento precisa chegar até o músico, tá? Então eu vou fazer uma demonstração aqui. Eu vou primeiro abaixar totalmente a correia e vou tentar trazer o instrumento até a minha boca para poder tocar, tá? Então você vai ver o movimento que eu vou precisar fazer, como o meu corpo vai se comportar com a altura da correia nessa posição. Então eu vou baixar totalmente aqui, certo? Então eu vou fazer de frente primeiro, depois eu faço de lado para vocês perceberem. De frente aqui, então eu vou trazer o instrumento de novo. Então, o que aconteceu aqui? A altura da correia está incorreta. Se eu fosse tentar tocar com a altura da correia nesse jeito aqui, nesse estado, o que eu faria? Eu faria isso aqui. Até conseguir chegar no instrumento, né? Eu vou me posicionar de lado e vocês vão ver o movimento que o meu corpo vai fazer para poder chegar no instrumento. Então vocês perceberam a tensão que foi criada aqui no pescoço, o que eu precisei, o movimento que eu precisei fazer para poder chegar até o instrumento. Então isso gerou uma tensão, tá? E essa tensão ela é prejudicial, tanto na parte de execução do instrumento como na saúde, né? Isso daqui vai prejudicar. A gente vai ter torcicolo, a gente não vai ficar legal, certo, gente? Isso, continuando falando sobre a correia ainda, então ela tem essa função, como de frente, como vocês perceberam, e de lado. Então eu trouxe o instrumento
o instrumento veio até mim sem nenhuma dificuldade. Então, essa é a função da correia: sustentar o instrumento e trazer o instrumento até o músico. Ok, galera? Agora vamos falar sobre o posicionamento do tudel. Provavelmente vocês já se depararam com o pessoal. O que a galera faz? Eles pegam o tudel, certo? E eles alinham o tudel totalmente com a campana, deixando reto, certo? Lembrando, gente, o saxofone, boquilha, tudel, correia, tudo que foi feito, pensado, desenhado para poder atender a todos os tipos de corpo, né? A todas as anatomias, porque o ser humano tem anatomias diferentes, né? Tem pessoas que são mais baixas, tem pessoas que são um pouquinho mais gordinha, uma pessoa mais magrinha, mãos, às vezes tem mão curta, tem os dedos curtos, ou tem mão grande, braço grande, enfim. Então, as anatomias são totalmente distintas. Então, tudo que foi pensado aqui, os posicionamentos aqui, o saxofone ele é totalmente ajustável, certo? Então, tudo aqui foi feito para que a gente possa ajustar ao músico. Então, eu não vou falar para você que tem uma posição aqui que é errada. Eu estou te mostrando o que é errado e o que além do que é o errado, a gente tem que pensar no que é o confortável para cada tipo de anatomia diferente, ok? Lógico que tem as coisas que são bizarramente erradas, né? Como foi a posição aqui que eu mostrei para vocês da correia, né? A altura da correia baixa demais. O que ocorre, né? Então, tudo aqui tem que ser ajustado de acordo com a anatomia para que você o instrumento se ajuste à sua anatomia e que você não gere essas tensões que eu estou demonstrando para vocês, tá? Falando então, terminando aqui sobre o tudel, então a galera alinha ele totalmente. É errado, gente? Não sei, foi o que eu falei. Depende da anatomia da pessoa, entendeu? Às vezes, reto aqui, não gera tensão nos punhos, né? Só que na maioria das vezes gera, entendeu? Por isso que eu não posso falar que é errado, depende da anatomia da pessoa. Então, o que ocorre? Eu aqui alinhei o meu tudel à minha campana, então tá totalmente reto. Certo? Totalmente reto, tá? O que vai acontecer? Então eu vou posicionar a minha mão para tocar, as duas mãos, a mão esquerda e a mão direita. O que vai acontecer? Vocês percebam que a minha mão esquerda, ela tá até tranquila. Eu não tenho tensão nenhuma nela. Ela não tá fazendo isso aqui, ó. Ela não tá fazendo esse movimento, eu não tô criando essa tensão. Ela tá até que reta, certo? Mas vamos ver a mão direita, a hora que eu vou tocar. Vocês estão percebendo que eu já criei uma tensão aqui para poder tocar. Eu vou ficar de lado aqui para vocês poderem visualizar melhor. Tá vendo? Eu tô tocando, mas eu tô criando essa tensão aqui, certo? Então o que eu faço, galera? A gente faz pequeno ajuste com o tudel. Se eu trazer o tudel um pouquinho para a esquerda, o que vai acontecer? Agora eu trouxe o tudel um pouquinho para a esquerda. Então, ó, minha mão esquerda continua sem tensão, tá tranquilo. E a mão direita já melhorei bastante, já diminui muito a tensão aqui, entendeu? Então isso é muito importante, galera, posicionamento. A gente está falando sobre o posicionamento em pé. Então é isso, quando você for tocar de pé, procura eliminar toda a tensão possível, de pescoço, certo? Mão esquerda, mão direita, tirar todas essas tensões na hora de tocar, certo? Da mesma forma, gente, para finalizar a boquilha.
como eu falei das tensões do pescoço, eu falei sobre a gente criou essa tensão para frente, eu criei, né? Só que nós temos as tensões de lado também. E o que acontece? Então, às vezes a gente vai tocar, a boquilha também ela é ajustável. Então, por exemplo, eu vou virar um pouquinho para a direita. Consegui tocar? Consegui, mas olha a tensão que eu criei aqui. E tá doendo, viu, gente? Criei uma tensão aqui, ó. Certo? Eu vou conseguir tocar? Vou conseguir, porém, eu tô criando muita tensão. Mesma coisa se fosse pro outro lado. Ó, a boquilha. Criei tensão. Tá doendo, tá puxando aqui, ó. Consigo tocar? Consigo tocar, porém tô criando tensão, né? Então, às vezes, essas pequenas tensões aí que a gente não dá valor para ela, mas prejudicam, possa ser que uma pequena parcela na execução, mas principalmente na saúde. Foi como eu falei, isso aqui pode gerar um problema para você. Então, o ideal é eu venho e ajusto a boquilha. Aqui, pronto. Agora, eu não tenho tensão nenhuma, nem lateral, para nenhum dos dois lados, nem para trás, nem para frente. Minha cabeça está reta, certo? Pronto. O tudel está um pouquinho para o lado, porque eu eliminei as tensões dos pulsos. E agora... Certo? Eliminei todas as tensões possíveis e só saí tocando e arrasando por aí. É isso aí, galera. Bom, galera, vamos falar agora sobre o instrumento, o posicionamento do instrumento quando o músico estiver sentado, ok? Como já falado, a gente precisa eliminar tensões. Precisamos eliminar tensões, né? Já foi posto aqui sobre o posicionamento em pé, a maneira como a gente elimina as tensões, né, com os ajustes. E esses ajustes vão migrar agora para quando nós estivermos sentados também. Então, a gente precisa eliminar tensões. Então, vamos lá. Mesma coisa, como nós falamos, correia tem função de sustentar o instrumento e trazer o instrumento até a boca. Então, quando nós estivermos sentados, nós precisamos trazer o instrumento precisa vir até a boca. Então, perceba aqui, ó, que está faltando uns 5 centímetros aqui. Então, eu vou trago um pouquinho mais. Agora, o instrumento já veio até a boca. Certo? Para as mãos, pulsos, mesma coisa, gente. A gente está tocando, nós não podemos criar tensão. Agora, sentado aqui, o problema vem um pouco mais para a mão esquerda, né? A tensão vem mais para a mão esquerda. Então, a gente precisa levantar o instrumento e procurar tirar essa tensão. Então, eu não posso fazer isso aqui. Eu não posso levar meu cotovelo lá para frente. Então, quanto mais eu trago o cotovelo para trás, aqui eu já elimino. Já elimino legal aqui a tensão, certo? Vou tentar virar aqui para mostrar a mão direita. Já a mão direita, ela não vai sofrer tanto quando estiver sentado, tá? Aqui no caso, gente, eu tô com um saxofone tenor, tá? Mas quem toca saxofone alto, né? Tem muita gente que gosta de tocar com saxofone, às vezes, no meio, entre as pernas, né? Eu, particularmente, não recomendo e não gosto, não prefiro e não toco com ele no meio, tá? Mas é errado? Não é errado, depende da sua anatomia. O que é errado é nós criarmos e deixarmos essas tensões existirem e elas ficarem ali em todo o tempo que a gente está executando o instrumento. Esse é o problema, certo? Então, é errado?
Não, depende da sua anatomia. Tem muita gente que toca com saxofone, o alto, entre as pernas e que ele consegue eliminar essas tensões e ele não tem esses problemas, tá? Eu, particularmente, uso tanto o tenor não tem como tocar entre as pernas porque ele é muito grande, né? Ele então automaticamente já vai criar toda a tensão aqui, a gente vai ter dificuldade. Então ele já vem pro lado, certo? E o saxofone alto eu procuro tocar também com ele sempre do lado. Por quê, galera? A nossa mão direita aqui, automaticamente quando ela chega aqui, eu vou tocar, ela já não tem tensão nenhuma. Então, galera, o saxofone alto, eu deixo ele, toco com ele do lado também, igual o tenor, tá? Então, quando nós estamos tocando com ele de lado, a mão direita ela não sofre tanto essa tensão, né? Então, vocês percebam aqui que o punho aqui, ele fica totalmente alinhado com o braço, certo? Então, a gente não cria essa tensão tanto assim quando nós tocamos de lado. Mas, mesma coisa, se tiver criando alguma tensão, a gente precisa procurar tirá-la, ok, galera? Mesma coisa, gente. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Mesma coisa falando sobre a boquilha. Agora, lembra que a boquilha ela vai criar tensões laterais se nós posicionarmos ela de forma errada, tá? Então, vamos deixar aqui, vou deixar uma posição errada aqui para vocês verem a tensão, por exemplo. Aqui, eu alinhei. Então, eu tô criando uma leve tensão aqui, tá? Deixa eu tensionar mais para vocês verem. Então, ó. Consigo tocar, mas essa tensão aqui, ó, com o tempo ela vai te prejudicar demais, principalmente a sua saúde, tá, galera? Pro outro lado, a mesma coisa. Consigo tocar? Aqui eu quase nem consegui tocar a nota aqui, porque eu tô com muita tensão aqui nessa lateral. Então, trago a boquilha, sempre pescoço alinhado, tá, galera? Então, eu vou trazer o instrumento para tocar. Ó, aqui é o meu alinhamento da boquilha. Então, eu vou alinhar a boquilha aqui para que minha cabeça fique totalmente ereta. Certo? Aqui é a posição que a minha boquilha precisa ficar. Certo? Então, agora eu consegui um posicionamento legal, eliminei tensões, pescoço, braço, certo? Outro detalhe importante, gente, é o posicionamento quando nós estamos sentados na cadeira, tá? Aqui no caso eu estou num banquinho, né? Então, mas a posicionamento principalmente da coluna, gente, sempre coluna ereta, tá? Coluna ereta. Por quê, gente? O que acontece? Se a gente toca para baixo, toca para o lado, toca para o outro, toca para trás, o que acontece? A gente está modificando, ou pelo menos criando uma pressão na nossa caixa torácica, certo? A nossa caixa torácica, ela precisa ficar livre, né? Então essa parte do tronco nosso aqui, ela precisa ficar livre, certo? Por isso que é errado nós encostarmos o saxofonista, o instrumentista de sopro, né? Serve para todos. Mas é errado nós encostarmos as nossas costas diretamente no encosto da cadeira. Por quê? Porque a gente encostado, a gente cria uma pressão, uma leve pressão, mas criamos uma pressão, né? Então, a nossa caixa torácica, ela fica sem... comprometida, digamos assim, né? Então, o ideal, o que é passado, é que nós deixemos a nossa caixa torácica totalmente livre. Então,
Se nós estamos em uma cadeira com encosto, nós sentamos para frente, certo? Coluna ereta, as costas nunca encostam em lugar nenhum e coluna ereta, ok? Coluna sempre ereta, ok, gente? Bom, então vocês já aprenderam aí posicionamento, tudo certinho. Agora eu vou tocar uma coisinha aqui para vocês sentirem o som do instrumento, tá? Deixa eu posicionar aqui o microfone só um minutinho. Galera, muito obrigado pela atenção de vocês, por vocês terem ficado até aqui. Espero que essas dicas sejam de grande valia para vocês. Espero, desejo que vocês se tornem grandes músicos. Em especial, um grande beijo, um grande abraço. Espero ver vocês por aí nessa vida aí. É um grande beijo, um grande abraço de Jean Donato.